Boa noite a todos. É com imenso prazer que os três mal-amados captou no radar a poeta Nara Fontes. Quem é Nara Fontes? Nara Fontes nasceu no Rio Grande do Sul, em uma família formada por músicos e declamadores. Influenciada por eles, estudou violão na adolescência. É graduada em engenharia civil, mudou-se de Porto Alegre para Brasília em 2004. A partir de 2016, passou a dedicar-se à poesia como escritora. Seus poemas traduzem diálogos internos e reflexões, onde lembranças e cenas do cotidiano ganham corpo e alma. Seus versos são majoritariamente livres, mas o uso da rima e da métrica se faz presente em muitos dos seus poemas. A inspiração nasce livre, mas pode ganhar a forma de um soneto ou de um cordel. Uma herança, talvez, do passado musical. Tem poemas seus publicados em antologias poéticas, como aqui eu tenho dois celeiros. Celeiro e celeiro. Que isso tu já vai falar sobre o celeiro aí daqui a pouco. E participa do grupo gestor, como gestora do coletivo Celeiro Literário. Além de ter poemas seus publicados em antologias poéticas do Brasil e em Portugal, prepara seu primeiro livro de poemas, do qual nós estamos muito ansiosos para ver. Eu vou começar com um pouco, vou ler agora um poema de Nara e passo a bola logo depois para o nosso amigo aqui, o provocador número 1, Josafá, ok, Josafá? Pois não. Sou tantas e sou nenhuma. Não me reconheço nas tantas que vivo, e nessas não há santas, senão a insensata aprendiz de tantas lutas que ensinam a ser muitas. E assim vou, aprendendo a ler signos, brutais avisos de abismos e paraísos temporários. Vazios, há muito neles a encontro. Neles abandono e retorno. Eu sou assim, Nara Fontes. Boa noite, né? Boa noite, Jorge. Boa noite. Obrigada. Prazerzão imenso. Muito bom ver você falando um poema meu. Ô, Nara, como você já conhece, o projeto Poetas do Radar, né? Que, na realidade, é uma proposta dentro do grupo, né? Os Três Mal-Amados, e que o objetivo é esse mesmo, é bater um papo, né, com poetas para conhecê-los. Esse é o objetivo maior, conhecer e até mesmo divulgar, né, poeticamente. Tendo em vista isso, eu queria te falar o seguinte: o curso das lágrimas. Uhum. Aprendi que as lágrimas não moram nos olhos, nem ficam aí a espionar a nossa emoção. As lágrimas passeiam pelo corpo, atentas às saudades e vazios deixados. Sempre que a dor aperta, lá vem a lágrima de dentro do peito. Sobrevalente ganha o mundo, escorrendo pela alma, lavando fantasmas e deixando nascer o arco-íris. Lágrimas fertiliza a terra do coração, desfaz nós de mágoas e limpa os olhos para enxergar nova esperança. Nara Fontes. Nara Fontes, eu queria te perguntar o seguinte: no lugar de tijolo, cimento e ferro, a poesia é mais fácil? Oi, Josafá. Olá, boa noite a todos, né? Um prazer estar aqui. E o que é fácil, né, Josafá? Eu acho que fácil nada é. Agora, eu prefiro responder a tua pergunta de uma outra maneira. A boa técnica,
ela não prescinde de um sentido. Um bom projeto, ele não prescinde de um sentido. E na poesia a gente chama o sentido de alma. Então eu acho que toda e qualquer profissão, toda e qualquer ocupação, ela vai precisar do estudo, do trabalho e da alma. Então eu acho que entender isso não é fácil entender, mas é necessário. A poesia é mais complexa e pesada do que tijolo, cimento e ferro? Não, eu acho que não. Eu acho Não. que o pesado é você conseguir entender que tijolo e concreto também precisa ter um sentido. Então, assim, você está se referindo à engenharia, né? Você está se referindo Claro. à formação técnica. E eu entendi, em algum momento, que tudo precisa ter estudo, precisa ter dedicação, precisa ter vontade, talento, mas precisa ter sentido. Então, eu acho que isso torna mais concreto tudo que você faz, mais palpável e dá um sentido ao que você faz. Então, eu não acho que a poesia seja mais difícil, nem acho que isso seja um fator de comparação entre as duas coisas, entre uma carreira técnica e a poesia. Eu acho que sempre vai haver a necessidade de você encontrar um sentido para aquilo que você faz. Isso sim, eu acho que é a grande busca. Muito bem. Passa a bola para o Fernando aí. Fernando? Oi, Nara, boa noite. Boa noite, Oi, bem-vinda. Fernando. Tranquilo? Boa noite. Prazer, Fernando. Eu vou pegando aqui o gancho, vou pegar um poema seu que, coincidentemente, trata de um tema que é o meu tema predileto, que é o tema que eu mais abordo nos meus poemas, que é o tempo. Né? O seu poema, o título é O Tempo no Vento. Valente é o vento que singra as coxilhas e dá um nó no tempo. Desata saudades na invernada das horas e estilhaça as mágoas no alvorecer de um novo dia. Valente é o tempo que sussurra desapego, entrelaça histórias, mistura vidas, ensinando saudades, reinventando vontades a cada recomeço. Nara Fontes, 24/6/2019. Nara, quando você estava conversando aí com o Josafá, vocês tocaram na palavra dificuldade, né? Falaram a palavra difícil, que remete à dificuldade. Eu me lembrei de um filme, acho que Mentes Perigosas, onde a Michelle Pfeiffer vive uma personagem que ela é uma professora de uma escola de subúrbio nos Estados Unidos, onde ela vai ensinar poesia para os alunos que fogem do padrão do aluno, entre aspas, normal. São alunos de médias baixas, alunos que têm problemas de defasagem, né, costumam reprovar muito, e essa professora consegue fazer um trabalho diferenciado. Lá pelas tantas, no filme, ela me sai com o seguinte, o personagem: quem lê poesia entende qualquer texto. Né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, vendo também esse seu poema sobre o tempo, sabendo que o tempo ele tem uma dimensão, para nós seres humanos, uma dimensão também muito sentimental, né? Uma vez que nós, seres humanos, somos criaturas feitas de memória, de carne e de memória, quanto da sua poesia é constituída de sentimento e quanto é constituída de técnica. O que é técnica e o que é sentimento na sua poesia? Quanto é técnica, quanto é sentimento? Uhum.
ela é totalmente sentimento. Ela tem sentimento em todos os momentos. A minha poesia, ela é muito reflexiva. Eu busco diálogos internos, trago as lembranças, referências, né? E a busca pela minha própria essência, né? Aí, o valor que eu dou para a técnica, ela está muito ligada à minha formação profissional, mas também a essa memória musical que eu tenho do ritmo. Então, é aí que eu me utilizo da técnica. Ela tem um propósito para mim, no caso da poesia, de poder fazer quando eu tenho necessidade de ter nele ritmo, ter nele ritmo. Está entrecortando, né? Vai lá, Jorge. Oi. Está entrecortando ali. Jorge, eu acho que é no microfone dela, Jorge. Aqui está normal. Escutou bem o que a Nara falou? Não, Está travado, ela está travada aqui a imagem dela, congelada. Está ouvindo, Nara? Saiu a imagem dela. Saiu. Vou esperar ver se ela entra de novo aí. Jorge, o que é interessante para ela lá, Jorge, é ela segurar o microfone. O microfone está ficando solto, né? Voltou. Segurar o Gente, microfone. é a minha conexão, será? Será que eu preciso trocar aqui de lugar? Porque eu acho que eu fiquei fora do ar, né? Ficou um pouquinho. Jorge. Nara, quando você estiver falando, eu acho que é interessante você segurar o microfone, porque está falhando. Balançando, né? Será que é a minha conexão? Eu posso tentar. Melhorou? Bom, só que você está de ladinho, viu? Agora eu estou de ladinho. Deixa eu tentar arrumar aqui. Isso, agora ficou. Então, assim, voltando, né, o Fernando, a minha poesia, ela é sentimento, eu não me guio, eu não tenho a técnica algo que me prenda. Eu faço, a maior parte dos meus poemas, eles não têm essa preocupação da técnica, mas eu gosto, eu me sinto bastante livre em ter esse conhecimento e poder usá-lo quando eu sentir necessidade. É isso. E esse é o sentido da técnica na minha poesia. Pois é, Nara, eu vejo os seus poemas, eu adoro, gosto muito, né? Eu vejo o que você faz, as brincadeiras que você faz com as rimas, né? Você tem sempre, meio soneto, às vezes é meio cordel, às vezes é poesia livre, né? Você tem bem essa liberdade e mostra muito. E você, esse ritmo aí que você vem de terra de grandes poetas, né, gaúchos, como Guerra Vidal, Alarico Ribeiro, André Guardel, né? E vai por aí, outros nomes aí. E a poesia gaúcha, ela é basicamente cantada, né? Quando eu vejo um recital de poesia de gaúcho, daquele de bombacha que você bem conhece, ele recitando, basicamente é uma música, né? E você falou que foi formada, né, com essa influência da poesia gaúcha? Então, Jorge, assim, na verdade, é muito natural esse processo, ou foi, né? Não sei se continua. Segura o microfone, Nath. Foi muito natural esse processo de... Oi? Segura o microfone. Desculpa.
foi muito natural esse processo. Foi muito natural esse processo de crescer ouvindo as canções gauchescas, os declamadores, aqueles bailes, né, nos centros de tradição gaúcha, o CTG. Nas escolas, nós muito incentivados a praticar, a aprender música, aprender a arte como algo natural. Então, assim, e sim, os trovadores, eles são muito presentes, né, no cancioneiro, na arte gauchesca. Então, eu tenho, sim, essa memória. Assim como eu tenho os poemas do Mário Quintana, sem essa preocupação, muito presentes também na minha memória e no que eu faço. Eu gosto do Mário Quintana e muitas vezes eu me sinto bebendo na fonte, assim, dele. Então, a música, de certa forma, eu tenha deixado lá na minha adolescência, não segui a prática da música. Eu tenho essa informação dentro de mim e isso fica muito claro para mim na poesia. E eu aceito isso e vivo isso com muita naturalidade, assim. Estudar para mim é uma coisa que eu gosto. Fazer a poesia rimada, também gosto. Então, assim, eu sou muito feliz fazendo isso. E gosto muito também de quando as pessoas gostam, né? Quando as pessoas entendem ali dentro as mensagens que eu passo. Eu não me prendo numa temática tal, ou numa linguagem tal, eu uso o tema que você viu aí em alguns poemas que eu uso, o tema da crítica, o tema da própria liberdade num soneto, do verso livre, né? É uma brincadeira que me dá muito prazer. Então, Não é bem uma brincadeira porque eu levo muito a sério, né? Mas é algo que me dá muito prazer. Mas é isso aí. Agora, então, passa aí essa brincadeira, passa um pouco dessa brincadeira aí pra gente. Gostaria que você lesse uns poemas. Um sonetinho, Esse que você falou eu vou largar aqui da liberdade é maravilhoso. Então, eu vou falar ele, tá? Eu vou largar aqui, vamos ver se fica legal. Se vocês acharem, eu mudo aqui a posição. Eu vou falar, esse poema se chama A Gaiola. Vou falar ele, eu sei ele um pouco de cor, mas eu vou pegar aqui o papel. Há um poema louco, aprisionado, e erguida no silêncio da injustiça, no vazio que destrói e o medo atiça, uma gaiola abraça o condenado. Pobre verso, já tão acostumado a voar livre, muito mais cobiça. Quer pertencer àquele que enfeitiça, porém jaz no poeta amordaçado. Perde a voz o poeta, é fria a noite. O espreita num de seus versos, o açoite, a esperar o raiar de um novo dia. E há de chegar, no dorso da esperança, terno sopro de vida que o bem lança, pois não há grilhão que prenda a poesia. Bonito. Este... Falo mais algum ou não? Mais um, enquanto o Josafá prepara-se aí. Josafá. Presença de Marlizinha. Obrigado, Marli, Você por está tudo. acostumado a ouvir. Prazer enorme estar aqui. Marli entrou. Oi, Marli. Boa noite, minha querida. Oi, Marli. Oi, querida, seja bem-vinda. Obrigadão. Marli fez uma crônica sobre o incidente de ontem, que vale a pena ler, viu? Está muito interessante. Está no Face, eu já postei também, acho que nos Três Mal Amados.
Muito obrigado. A gente tinha que fazer alguma manifestação, né? Sobretudo marcar que nós estamos aí na luta, né? Verdade. Poxa vida, lamentável, né? Mas estamos aí. As coisas da internet. Eu depois tive notícia que tem sido geral, até assim, a Manuela está com outras mulheres fazendo um curso Feminismos, eu estou até participando desse curso, e aí sofreu invasão também de hackers, quando eles tentaram disparar as aulas, o link das aulas para o e-mail das pessoas, não conseguiram atingir todo mundo, tem sido uma luta para todo mundo, né? Eventos acadêmicos mesmos têm sofrido ataques também, todo tema assim que tem sido um tema que coloca as questões, né, delicadas da própria existência, do país e da existência, as questões humanitárias, a gente tem sofrido esses ataques. É isso aí, Marizinha. Vamos depois conversar mais sobre isso. Nara, o poema. Nara Fonte. Congelou a Nara de novo. Enquanto a Nara descongela, vou falar um poema da Nara. Amarelinha. Despeço-me das sombras, no zigue-zaguear do tempo, que ora queima, ora certa. Teimo em ser incerta, no quadrado imperfeito das horas. Amarro as linhas que tecem sonhos, acordo, pactos com a ilusão, no compasso impreciso das manhãs, onde brinco de amarelinha no vai e vem da realidade. Voltou, Nara? Jorge, será que é melhor eu mudar de lugar? Sou eu? Acho que é minha conexão que está caindo. É só você que está caindo, a conexão é só a sua. E ter a preocupação de segurar o microfone, Nara, porque aí eu acho que fica... A sua voz fica mais firme. Então, vamos lá. Enquanto ela conserta aí, Jorge, eu vou nessa mesma linha sua. Marias do mundo. Somos rosas, Marias, claras, jasmins, Marianas, Sebastianas, santas, profanas, anjos e vítimas, presas fáceis de algozes sorrateiros e vingativos. Juremas, Helenas, meninas sem sonhos, amanhã, quem sabe? Mantidas no cabresto, amordaçadas sem voz, que não se calam, bailam, são martinhas da dança do coco e da quebrada, a encantar a gentarada que esqueceu de cantar. Mulheres de fibra, que dão o colo machucado, lacerado, para amamentar seu filho, e o filho da outra, para que o mundo um dia aprenda a amar feito mulher. Nara Fonte. Maravilhoso. Nara, está na linha? Está tentando entrar. Vou mandar mais um dela. Isso, Fernando. A Casa do Coração. Pintada com as cores da amizade, a casa cheira a bolo e história. Feito pelas mãos da saudade, no forno a lenha da memória. Pela porta escancarada e janelas cobertas de ilusão, corre brisa de choro e risadas a perfumar o leito da paixão. No jardim, sempre tão belo, há flores de todas as idades. Rosa criança, jovem lírio amarelo, doce jasmim da maturidade. Na varanda repousa numa rede uma menina chamada Esperança. Em lindos sonhos e passinhos verdes, como os anos da nossa infância. Nessa casa, uma altiva mulher mora, atende pelo nome Coragem, tece rendas com os fios da hora para nos animar a seguir viagem. A casa, endereço fixo, tem não, move-se a cada instante. Dizem que a base fica no coração e tudo mais em nossa mente. Nara Fontes, 31/10/2016. Nara, tá ouvindo, Nara? Oi, pessoal. Aqui melhorou, né? Melhorou e Melhorou. muito. Melhorou. Graças a Deus.
Desculpa aí. Que isso aí, Vamos lá, Nária, mas enquanto você estava aí se arrumando, nós tivemos o prazer aqui de declamar três poemas seu. Oba, depois eu poema vejo. É surpresa. Certo. Fala mais um poema aí, Dari. Falo sim. A crítica. Mal necessário, pêndulo quebrado. Olho cego, desfaz-se na ignorância. Tateia em si o cerne da arrogância para enganar o tolo em si mesmado. Ferina ataca o frágil e ao quebrado. Desfaz do nobre gozo por ganância. Ou apenas lhe falta a tolerância para entender do muito a si negado. E rompe-se a cortina de fumaça na quimera que fere e lhe desgraça. Pobre alma, sofrida, sem talento. Mas quão árido pode ser um verso que nunca prove o gosto do reverso e aprenda a olhar o mundo sem tormento? A crítica. Gosto dele. José? Então vamos lá. Nara, eu sinto em sua poética, em sua poesia, uma carga intimista com uma carga vivencial e existencial muito presente. Uhum. E aí o que eu queria lhe perguntar é muito simples. Eu vejo que você também, inclusive, é muito eclética, né? E esse seu fazer poético. Inclusive, eu tenho conhecimento que você participou do sarau erótico virtual, sim, lá da Nilva Souza, né? Uhum. Enfim, tem uma participação imensa nisso tudo. Eu queria te perguntar o seguinte: a poesia ali foi saída ou entrada para externar tudo isso? Que pergunta ótima. Josafá, sabe que eu também me pergunto isso? Quem chegou primeiro aí nesse processo? Mas é claro que o processo está totalmente unido. Eu acredito que a poesia, ela chegou, eu me descobri fazendo poemas para falar algumas coisas dessas minhas conversas internas. E eu entendi assim muito cedo que poesia é isso, é a gente ser sincero, né? Então é realmente assim uma saída assim das coisas que eu estou descobrindo. Poesia é um instrumento muito bonito assim de sinceridade, da gente conseguir ser sincera, registrar o que pensa, né? E como eu recebi muito isso na minha vida, a poesia, a literatura me despertou muitas coisas, eu fico colocando aí algumas percepções, algumas coisas que eu vou vivendo, muito mais isso, minha vivência, do que apenas um exercício, né? Não é apenas um exercício de escrever, não. Ele é muito mais um diálogo. Então, subentende que sua verdade está na poesia? A minha verdade está na minha sinceridade. E a minha poesia é sincera. Muito bem. Fernando? Nara, você disse há pouco que, que na balança a sua poesia pende mais o prato do sentimento. Né? Sabendo que sentimento não é apenas amor, e pelo menos isso no meu entendimento, né, que existem outros tipos de sentimento, tipo um sentimento de revolta, né, diante da injustiça, diante da opressão, né? Qual a sua visão
Para você, qual o papel do poeta diante da injustiça social, diante da opressão? Qual o papel do poeta, por exemplo, diante do contexto histórico que o nosso país atravessa atualmente, marcado pelo obscurantismo, pelo anti-intelectualismo, pela ascensão ao poder de grupos que notadamente atentam contra a democracia? Ou seja, qual o papel do poeta enquanto artista, né, na defesa da democracia, na defesa da liberdade? O papel do artista é realmente de se posicionar. Eu não acredito que um artista ou que uma pessoa não tenha posições. Mesmo quando ela não manifesta que tem, ela está assumindo uma posição. Então, eu acredito que o poeta ele tem esse papel de colocar, de se colocar e de fazer desse instrumento também algo que mude, que possa agregar valor e pertencimento às pessoas. E eu acredito assim que nem sempre, quando você faz um manifesto, você não é apenas num manifesto que você se expressa. Esse poema que eu li, A Gaiola, claro que eu utilizo metáforas como qualquer poeta, mas ele fala de liberdade de expressão, a liberdade da palavra. E a liberdade da palavra, ela é vital para que você possa realmente participar de um processo e fazer escolhas, né? Então, eu acredito que eu tenho poemas que também tratam que são mais diretamente tratam mais diretamente de questões sociais. E participei do sarau da poesia candanga, onde nós nos colocamos de uma maneira muito clara em relação que a cultura ela é um direito de todos, que você ouvir e fazer poemas e entender a poesia como algo que te possibilita a liberdade de expressão é importante para que você se sinta um cidadão. Então, eu acho que esse é um papel do artista em todos os níveis. Você não está aqui apenas para escrever sobre os seus sentimentos, vamos dizer assim, mas é um sentimento do poeta, é parte do poeta escrever sobre a realidade que o cerca. E quando essa realidade é triste, ela é injusta, é importante que você diga isso. Então é isso, eu acredito que sentimento, como você falou, não é só o amor romântico, o amor, sei lá, familiar, o amor existencial. Sentimento é tudo que te afeta, tudo que te traz alguma reação. Sentimento é a ação, é colocar em prática a tua capacidade de sentir, né? Então, eu acho que não é... Uma coisa não está dissociada da outra. Sentimento é isso que você falou, é tudo isso. E hoje em dia não tem quem não fique assim... E eu já escrevi sobre isso. Quer dizer, diante de uma tragédia, de uma situação que nós estamos vivendo da pandemia, a gente está vendo quem é que sofre mais. São as pessoas menos favorecidas. Não é preciso ser não é preciso ter um cargo dentro ou uma posição técnica ou científica para entender que realmente essas pessoas estão sendo mais prejudicadas. Essa é uma grande preocupação, né,
das pessoas. E aí? Como é que resolve isso? Isso é uma coisa que se resolve com ações, né? É isso aí, Nara. Eu vou ler um dos versos que eu achei muito bonito aqui, desse último poema que você leu, chamado A Gaiola. Né? Pobre verso, já tão acostumado a voar livre, muito mais cobiça, quer pertencer àquele que enfeitiça, porém jaz no poeta amordaçado. Né? Então, isso mostrou bem o que era a gaiola. Como é que é o seu processo de criação? Você pega um poema, sentou, escreveu, acabou, ou você elabora o poema durante tempo, depois mexe ali, mexe aqui, ele nunca fica pronto, ele acaba ficando pronto? Como é que é esse seu processo dessa escrita? Um minutinho só. Ismar, Normalmente obrigado ele é pela rápido. presença. Eu queria dizer isso. Oi, Ismar. Obrigada por estar aí. Já, Ismar, Normalmente. Marli, Jussara podem fazer pergunta também, tá? É só colocar uma mãozinha Jorge. ali que a gente vê. Legal. Eu acho que alguém até colocou uma mão aí, Jorge. Ah, foi você mesmo. Então, assim, Jorge, normalmente o poema ele sai muito rápido. Eu não tenho... Mas eu também não sou muito exigente, assim, com condições para escrever, não. Eu tenho... pode ser em vários lugares, assim. Claro que as ideias, elas são trabalhadas durante um certo tempo, mas o processo de escrever um poema, ele é um pouco rápido, ele não é tão demorado para mim, não. Mesmo um soneto, né? Por que eu te digo isso assim? É porque normalmente o poema ele já sai assim, eu já sinto assim que ele a forma, mais ou menos assim, a forma que eu quero me expressar, é isso. Então, eu vou falar um pouquinho de um poema que eu fiz que eu acho que traduz um pouco assim disso, desse processo. Eu fiz esse poema durante o sono, assim, eu sonhei e eu acordei e eu escrevi muito do que eu tinha sonhado. Mas é claro que muitas coisas me levaram a isso, né? Mas eu escrevi assim, Face e Verso é o nome do poema. Na folha de papel em branco, escrevo-me e anoto minhas cicatrizes. Nem mais nem menos. Mais gente a cada traço, menos exigente a cada pedaço que deixo em branco. Então, é um processo assim um pouco natural, né? Desculpa, pessoal, minha filha chegou aqui, eu vim para o quarto dela aqui para onde o sinal é melhor aqui. Então, eu pensei esse poema e eu escrevi, assim, logo depois, eu acordei pensando nele e escrevi. São versos que dormem no poema que nasce enquanto durma, é assim que eu acabei esse poema. E assim, um cordel também, eu faço assim, Jorge, eu por exemplo, assim, eu penso, eu fiz um cordel pensando na solidão da pandemia, na solidão que estamos vivendo, né? E eu quis fazer em forma de cordel. E acabaram os versos saindo encadeados, sabe? Então eu não fico muito tempo trabalhando, não. Às vezes eu até volto no poema para corrigir alguma coisa, algum verso que eu acho que poderia ficar melhor, mas eu normalmente escrevo assim de uma tacada. Marli quer fazer uma pergunta? Ok, Marli?
Vou partir do poema da Nara, Encanto Violado, na sequência, para poder fazer a pergunta. Homenagem ao Quinteto Violado. Nordeste encantado que me chegou no distante pago, no dedilhado da viola do quinteto afinado. O encontro com os menestréis, cantando a saga do retirante. O lirismo do táxi da estação lunar e do sertão que vira mar. Abrir o coração para a explosão do shot, frevo e baião. Quanta beleza e força cabem nesses versos a ensinar. Que ser brasileiro é não ter fronteiras e querer o bem de uma terra inteira. Então, a gente vê muito Nordeste aqui presente nessa sua poética, tem algumas que eu vejo muito, a questão do cerrado presente também. E aí eu queria saber que influências se tem a sua poesia, a sua poética, da cultura dos outros países que estão ali no entorno do Rio Grande do Sul. Uhum. Não Tem sei sim. se essa pergunta já foi feita, se já foi feita, eu entrei um pouquinho atrasado, já peço desculpas. Foi feita, não. Não, Marli, não foi feita, não. Sim, Marli, eu vivo um processo de descoberta, Marli, sabe? Assim, esse poema do Quinteto Violado, eu assisti a um show do Quinteto Violado aqui em Brasília, e aí lembrei quando eu estudava violão lá na minha pré-adolescência, e depois, muito tempo depois, assim, o Quinteto Violado é uma referência assim, para as pessoas que estudam, né, violão, aquela harmonia, aquela técnica, e também a questão social, a questão colocada de uma forma bonita, né? E então eu tenho trazido bastante essas coisas, sabe, das influências, do que me influencia, das minhas lembranças. O Quinteto Violado é um. Eu tenho pensado muito assim trago também a vida do gaúcho, ela é muito ligada aos costumes do Uruguai e da Argentina. Nós temos muito essa coisa do chimarrão, do mate, né, da lida, e até essa melancolia, né, essa certa melancolia que eu acho que eu coloco em muitos poemas meus, assim, ela é muito presente na arte daquele nosso entorno ali, assim, porque o Rio Grande do Sul ele sofre muito a influência, talvez mais até do Uruguai e da Argentina na sua cultura. Então, eu acho que ela está presente até quando eu não faço citações ao castelhano, né? Mas, sim, nessa melancolia, nessa coisa mais introspectiva, nessa escola, né, da psicanálise da Argentina, e que eu acho que, de certa forma, influencia muito o que a vivência que eu tive na maior parte da minha vida lá no Sul. Mas eu sempre gostei muito do colorido do Nordeste, da explosão de cores e ritmos, né, do Nordeste, e eu de vez em quando estou colocando isso aí nos meus poemas. Maravilha. Até quando eu falo de questões um pouco mais assim, como mais difíceis, né? Assim, as questões das desigualdades, eu acho que o Nordeste foi para mim sempre assim, um grande exemplo assim, de como você tem a beleza e a tristeza andando lado a lado, a dificuldade andando lado a lado, e muitas vezes esquecido assim, pelas próprias pessoas, né? Então... Nara, você falou dessa coisa da beleza e também da questão das necessidades, né? Vamos assim, a vida ela é aguda no Nordeste, né? Nesse sentido de ter muitos problemas. Aí eu pergunto, você já conhece o Vale Jequitinhonha, que eu acho que
nesse comentário seu aí, eu cheguei ao Vale de Jequitinhonha também, que é uma experiência de beleza e, ao mesmo tempo, de coisas duras. Eu acho que a gente, de uma maneira geral, Marli, assim, e aí eu acho que eu vou voltar um pouco ao que o Fernando me perguntou, eu acho que, de uma maneira geral, é um desafio para o poeta falar, escrever, usando assim a poesia como uma peça, vamos dizer assim, bonita, ou que tenha alguma mensagem lírica, mas não deixar de falar das mazelas, não deixar de falar daquilo que precisa ser melhorado. Então, você vê uma bela paisagem, você vê uma bela construção, mas você sabe que ali dentro pode existir e certamente existem coisas a serem melhoradas. E a gente faz parte desse processo, a gente não está alienado, né? Eu fiz um poema para o Sebastião Salgado, eu vou falar bem rapidinho, tá? Eu falei assim, deixa eu ver se eu lembro bem dele. A lente precisa captura almas e revela sonhos. O berço da civilização retratado em todo o seu esplendor de riqueza e dor. A luta desigual de nossos ancestrais da liberdade privados para apenas um troféu ser do homem dito civilizado, que ainda há de fazer por merecer ser um retrato seu, Sebastião Salgado. Dá para fazer poema, poesia, dizendo coisas que precisam ser ditas, coisas duras, né? Então é isso. Gratidão, querida. Josefa? Jorge, eu acho que a Jussara ainda está por aí, não está? Tá. Jussara, Estou aqui. O Jorge abriu espaço para a Marli e você também é parte integrante disso. Eu abro espaço para você para que pergunte a Nara, depois eu retorno. Obrigada. Nara, você está falando aí, até estimulada pelas perguntas desses vários Brasis, né, do nosso Brasil. Veio falando da sua criação no Sul, veio falando dessa questão da região Nordeste agora com a Marli, e eu li que você tem umas publicações fora, né, em Portugal, na Europa. O que desse Brasil você leva para lá, assim, que seu papel é importante, né? É uma poesia do Brasil circulando por aí. Você faz essa escolha como? Você tem essa preocupação de incluir isso que você tem na sua poesia, de vários Brasis, no texto que você leva? Como que é essa experiência de ter seus textos publicados na Europa? Conta um pouquinho disso aí. Marli, eu tenho uma vivência muito, assim, muito estreita com um grupo de poetas portugueses e muito poetas que reúne poetas do mundo todo, né? Então, assim, majoritariamente de língua portuguesa. E nós trocamos lá muitos estilos, né, de poesia. Eu tenho levado, por exemplo, a poesia livre, que é uma coisa que muitos portugueses não fazem, a poesia livre. E a gente conversa bastante assim, sobre esse movimento do que foi esse movimento, né, da poesia livre aqui no Brasil e o que é a nossa, hoje, assim, a nossa produção. Então, da mesma forma, eu trouxe de lá muito dessa vivência da técnica que eu desenvolvi, do soneto, né, e até de poder... Eu faço sonetos, mas eu introduzo uma temática que muitas vezes eles não usam, né? Então, essa nossa temática aqui
da liberdade, da desigualdade. Então, a gente coloca bastante isso, assim, sabe? Eu também tenho trazido alguns olhares de outros estados aqui para lá. Agora, recentemente, nós tivemos um encontro onde nós conversamos bastante sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. E eles, às vezes, demonstram até um olhar muito crítico, sabe, assim, sobre a nossa situação. E, então, realmente, assim, a gente tem sido uma vivência de levar, por exemplo, o poema O Buriti, que eu fiz aqui, e que eles não sabiam muitos termos que eu usei ali. O que é? Que eu fiz falando do Buriti, daqui, dessa região centro-oeste, da ambição, da cobiça pelo ouro. Então, tudo que tem a ver com os portugueses, mas tem a ver com a nossa realidade, né, colonial, de colonizados. Então, a gente faz essa troca por meio da poesia, sabe? E eu coloco lá e os portugueses gostam, falam, comentam, e a gente vai conversando dessa maneira aí sobre a nossa situação, sobre a nossa condição. Isso acontece lá. Assim como eu também recebo. Oi? Assim como eu também recebo. Jorge, viver de amor. Flor Bela. Você quer ir com o Buriti? Você fez referência ao Buriti. Por favor, Nara, dê prosseguimento. Deixa eu achar ele. Deixa eu ler o Buriti. Eu estou com ele aqui na mão. Você está com ele na mão, é? Posso ler? Tá. Pronto, Jorge, o Buriti lá com ele. O Buriti estava na minha lista, muito interessante. O Buriti. Olho d'água cercado de buritis, esponja abençoada a molhar a terra que caminha lenta. Visão do paraíso, generosa fonte de vida que serpenteia teimosa na escuridão do saber. Quem te descobre, te sabe valioso, mais que o ouro pretensioso que apenas brilha no olhar ganancioso do tolo. E tu, do homem, pobre mortal, só precisas tomar cuidado, pois carrega em ti a eternidade. É o Buriti. Viver de amor. Flor bela, que da noite fazes dia, eu que de tantas noites sei, disponho. Diga que amanhecer é só um sonho, que a uns tantos encanta em agonia. Espanca-me em teus versos, que ironia. Eu que de amar me furto e logo exponho, vísceras, ego, jogo em que proponho. De amor viver, que morra a covardia. Morrer de amor é feito para poucos. Esses que a luz fazem versos, loucos, pois sabem que a paixão é luz interna. Quisera ser tão bela quanto a lua, poeta de amor deixa a alma nua e só a ela rende jura eterna. Me chamou a atenção nesse poema, e aí a pergunta sequente vem vinculada a isso. Por mais que você tenha falado sua identificação aí, né, com a poesia portuguesa, por exemplo, mas eu estou vendo aqui, e é muita coisa aqui que eu nunca chamo de influências. Eu prefiro chamar de fontes e cacimba, linguajar bem meio mineiro, né? Você tem muitas influências femininas, né? Além de Flor Bela, no contexto do Brasil, você tem aí essa cacimba, essa fonte que você bebe também, né? Eu sinto duas presenças muito fortes assim em mim, que são dois homens, o Érico Veríssimo e o Mário Quintana. O Érico Veríssimo, um romancista,
ele tinha muito esses diálogos internos, os personagens dele conversavam muito, e para mim, de uma forma muito poética. Essa questão do vento, do tempo, é muito presente assim, na obra do Érico Veríssimo e é também na minha. Eu uso muito isso, assim, até para... vocês já leram aí o poema O Tempo, já leram né, do Tempo no Vento, e eu tenho outros poemas em que eu falo do tempo e do vento. Eu lembro que o vento tinha uma importância muito grande, e tem uma importância muito grande para o gaúcho. A gente sabe quando o vento muda de direção o que vai acontecer, né? Então, eu tenho muito essa referência. E o Mário Quintana é quando a minha poesia ela corre solta, assim. Eu escrevo como eu escrevi o Buriti mesmo, assim. Eu observei, eu fiz um passeio à Planaltina, eu conheci ali aquela região, tive a sorte de ter alguém que me explicasse muita coisa sobre a região, sobre a natureza, sobre todo aquele... E também a história, né? Então eu fiz desse jeito, assim, que muitas vezes eu volto ao Mário Quintana, porque eu acho que é muito gostoso, sabe? Escrever dessa forma. E então eu vejo, assim, majoritariamente os dois. Agora, é claro que quando eu fiz esse soneto, eu pensei na Flor Bela. E eu quis escrever um soneto camoniano, eu quis usar as reticências da Flor Bela, eu quis usar essa questão do amor como algo de vida e morte, né? E é isso que eu fiz. Então, as minhas... Mas eu também tenho referências, sim, da Cecília Meirelles. De alguma forma, essa coisa do o face-verso, né, que vocês já leram, eu acho que é um poema que eu volto nela, assim, sabe? Que eu vou... De alguma forma, existe, sim, alguma influência. Desses três, é onde eu mais me vejo, assim. E eu gosto muito de ler os poemas dos poetas brasilienses, de vez em quando Mia Couto também é um poeta que eu gosto muito, e que acho que essa coisa mais sensual, assim, talvez, sim, não sei. Eu acho que a gente sempre é influenciado pelo que a gente lê, pelo que a gente vive, né? E de alguma forma esses autores me marcaram muito, assim. Fernando, alguma coisa, Fernando? Nosso tempo já está acabando. Me pergunte se tiver que perguntar e vamos encerrar. Estou falando demais, né? Não, é que passa rápido, não vi, quando vejo já passou. Uma observação, a Naira citou Cecília Meirelles, eu particularmente considero a Cecília Meirelles, na minha opinião, obviamente, o melhor exemplo da união entre sentimento, entre inspiração e técnica. Porque ela é uma metrificadora assim, perfeita. Ela tem poemas assim, que se você for fazer a escansão, a contagem das sílabas métricas dos versos dela, assim, muito bem feito. Então, eu considero, na minha opinião, um exemplo muito bom. Nara, é o seguinte, nós vivemos em um país onde, segundo as últimas pesquisas, eu não lembro o número exato, o brasileiro lê em média, se alguém souber aí me ajude, pouquíssimos livros por ano. Desses pouquíssimos livros por ano que o brasileiro médio costuma ler, entre eles me parece que está a Bíblia, livros de autoajuda e mais algumas coisas do gênero. Poesia, então, nem se fala.
né? A poesia sempre foi vista como o patinho feio da literatura e do mercado editorial. Apesar de tudo, ela vem sobrevivendo ao longo dos anos, né? Os poetas estão aí ainda, vão continuar. O que você acha que poderia ser feito, né, para que a juventude tomasse gosto pela leitura de poesia? Esse processo de gostar de ler é algo que não depende, eu acho que só de uma ação ou outra. Nós precisamos melhorar o acesso à leitura, né? Eu acho que isso ainda nós temos muito a fazer, ainda é muito difícil e muito complicado para que as pessoas tenham acesso à leitura. Mas eu acho que a poesia, de uma forma geral, eu acho que a gente precisa olhar muito para as oportunidades assim de levar a poesia a lugares onde o povo está. Então, assim, se é difícil que as pessoas tenham acesso ao livro, a algumas peças, né, escritas, eu acho que a gente pode levar a poesia até as pessoas. E essa é uma das grandes razões pelas quais eu me juntei ao Celeiro Literário Brasiliense. Eu sempre falei isso. Eu acho que fazer poesia nas praças, nas escolas, é uma coisa que me dá muita alegria, muito prazer. O uso da rima, de uma poesia rimada, ela também é uma forma de atrair as pessoas. Assim como um gauchinho ouve o trovador e fica com o olhinho ali olhando, é fácil de você memorizar, de você identificar o que um poeta quer dizer quando ele faz uma quadrinha rimada. Pode parecer bobinho? Pode. Dependendo da mensagem que você faz, não tem nada de bobinho. É fácil de ler, de decorar. Então eu acho que assim, tudo aquilo que o poeta puder fazer para que a poesia chegue às pessoas é válido. Você deve fazer. Você não deve pensar que essas coisas vão mudar de uma hora para outra por nada. Então, eu vou continuar sempre com o Celeiro, declamando em praça, como nós já fizemos em Taguatinga, aqui na Feira da Torre, já declamamos em muitas praças, e para mim é uma grande alegria fazer isso. E olha que eu falo um soneto, esse para Florbela Espanca, e as pessoas gostam, entendem, gostam, curtem. Então não tem isso que a pessoa precisa ter grandes conhecimentos para aceitar uma poesia. Você precisa passar emoção. E a metáfora, ela serve muitas vezes para passar uma mensagem de uma maneira um pouco mais velada, vamos dizer assim, mas não menos importante. Então, acho que se a poesia for levada onde as pessoas estão, ela vai ser mais lida. Acho que é uma das coisas que nós precisamos fazer, nós poetas. Bem, gente, a gente está chegando ao final. A gente gosta de falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da gente Nara, vamos começar com a Marlizinha, falar um pouquinho para Nara, o que você falaria para Nara? Assim? Eu digo a Nara, né, que ela tem uma importância muito grande. Eu fiquei, assim, alguns momentos rindo, mas assim, de felicidade dessa concepção que ela tem de que a poesia tem que chegar no povo, né? Eu acho que a poesia sem leitor não tem sentido de ser. E o nosso papel é comunicar mesmo, comunicar a vida, comunicar o mundo. E, sobretudo, atuar no processo de sensibilização das pessoas, porque a sociedade ela precisa de pessoas que tenham essa questão da sensibilidade afinada e refinada, né? E aí eu quero desejar boa sorte que ela continue nessa atuação frutífera da poética dela. E eu fico orgulhosa de vê-la aí nessa ação linda dela aí, nessa concepção poética de poesia perto do povo, perto das pessoas, que é isso mesmo. E a poesia ela pode ser acessível, ela pode ocupar todo e qualquer lugar.
Até esse processo da metáfora, eu fiquei pensando no filme O Carteiro e o Poeta, até o processo da metáfora, as pessoas não precisam nem ter muita formação educacional, que elas vão fazer a leitura das metáforas de acordo com o seu conhecimento de mundo, né? Então, todo mundo acessa, de algum modo, a poesia, buscando como parâmetro o seu próprio existir. Então, a poesia é acessível. Ela tem essa capacidade de comunicar. Eu até acho que é uma das artes que mais tem essa possibilidade de comunicar. Eu também. Obrigado, Marizinha. Você fala no final, Narinha. Jussara, o que você falaria para a Nara? Que a poesia é tudo. E a Nara é linda. Que Eu bom chamo estar de aqui. Naravilha. Obrigada, Thea. É Naravilha, isso. Nara linda, Naravilha. E a gente encontra, né, às vezes na rua, mas eu nunca tive a oportunidade de me sentar e conversar com você. E para mim foi lindo isso. É bom a gente ter essa visão, né? Essas perguntas e respostas, a gente acaba conhecendo mais das pessoas. Obrigada por se mostrar assim tão poeticamente para a gente. Obrigada. Josafá. Valente é o vento que cinga as coxilhas e dá um nó no tempo, desata saudades na invernada das horas e estilhaça as mágoas no alvorecer de um novo dia. Valente é o tempo que sussurra desapego, entrelaça histórias e mistura vidas, ensinando saudades, reinventando vontades a cada recomeço. Valente é você, Nara. Continue a fazer o que você faz, da forma como você faz. Que o vento e o tempo nos ajudem. Fernando. Obrigada, que lindo. Nara, muito obrigado por ter abrilhantado nosso evento, nosso encontro aqui. E continue firme aí na sua lida poética. Obrigadão, mais uma vez. Obrigada. Bom, muito obrigado, Nara. Fico muito agradecido. Você sabe que eu sou admirador seu. Torço logo para que o seu livro esteja aí, o pessoal poder ler e ver a tua construção poética, que ela é muito interessante. E hoje tornou-se mais interessante porque você falando da maneira que ela foi feita, né? Você tem enquadramento perfeito, rimas riquíssimas, né? Eu acho muito legal, né? Queremos agradecer muito aqui o nosso segundo radar. Vou falar um pedacinho do último poema, de um poema seu, o último versinho, para depois você fazer as suas considerações finais, tá? E o silêncio segue a falar, ensinando o que de melhor há para se ouvir. E o silêncio segue a falar, ensinando o que de melhor há para se ouvir. Eu achei isso genial. Nara por Nara. Olha, muito obrigada pela oportunidade. É sempre um pouco complicado falar da gente mesmo, né? Mas é necessário. E eu agradeço, acho que vocês me trouxeram muita, assim, uma contribuição muito grande para eu continuar essa construção que eu sei que continua, que vai continuar junto com vocês. E eu acho que sempre pensando assim que a poesia sim deve chegar às outras pessoas. E gostei muito também de vocês trazerem essa questão de como levar a poesia a mais pessoas, como a gente pode levar a poesia a mais pessoas e levar a nossa verdade, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade de ouro. O radar vai ser, acho que, um instrumento muito importante para que as pessoas se coloquem aqui, escritores conhecidos, já consagrados também, para que a gente possa cada vez mais se conhecer, né? Então, eu agradeço muito, Jorge. Não por acaso essa primeira entrevista, esse primeiro bate-papo que eu tenho sobre meu processo aconteceu com você. Você está me acompanhando desde o início e eu me sinto assim muito honrada
pelo convite, por estar aqui com pessoas tão generosas, tão interessantes, né, que me instigaram a pensar coisas que talvez eu não tivesse pensado tão rapidamente se não tivesse em contato com vocês. Obrigada pela oportunidade, e eu garanto que daqui desse nosso encontro coisas muito interessantes virão, inspirações virão, né, para todos nós. É isso aí, Narinha. E veja bem, você também pode cair no radar. O radar dos três mal-amados está permanentemente ligado. Cuidado, você pode cair no radar dos três mal-amados. Poetas, sejam bem-vindos. Uma boa noite. Muito obrigado a todos, Marli, Jussara, Fernando, Josafá. Foi tudo tranquilo, né? Foi lindo o momento. Ok? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite. Eu queria deixar um recado aqui, Jorge, para Marli. Viu, Marli? Sim. Você fez uma referência aí, eu não sei se você sabe, mas eu sou mineirinho, né? Eu sou da divisa entre Bahia, Minas, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. Tem assim uma identificação e um contato muito grande com os músicos e a cultura do Vale do Jequitinhonha e Mucuri todinho, viu? Não, então podemos conversar mais sobre privilegiado. Isso. Olha. Você Jorge, lá em Diamantina, né? Que integra, de certa forma, o Vale do Jequitinhonha. Com certeza. Esperando vocês lá. lá. Só mais uma coisa. Queria falar mais uma coisa. Eu achei muito legal que vocês tenham começado com uma mulher, com a Jussara, e tenham me chamado. Eu acho que o fato de vocês chamarem as mulheres agora no radar é muito interessante. Eu fiquei muito, muito contente, assim, muito honrado. Eu acho que isso eu acho que além do conhecimento, o reconhecimento, o pertencimento, né, nos deixa muito fortalecidos. E eu me senti muito acolhida aqui. Então, obrigada. Parabéns especial à sensibilidade dos três mal-amados aí por estarem chamando aí as poetas aqui para falar. Mas o radar. O radar capta a poesia. Botou poesia, o radar vai lá, capta a poesia. O radar é bom. Falou, gente, muito obrigado, boa noite a todos. Todo axé para todos nós aí. Valeu. Axé. Axé. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.